Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus esteja sobre você. Ao realizarmos hoje esta aula sobre as visões de águia. E é muito importante cada visão, pois ela traz um conteúdo especial dentro do livro que nós acabamos de estudar. O livro Para Quem Não Desistiu de Viver, do nosso apóstolo Adelino de Carvalho. E vamos trabalhando as visões de águia até a chegada do livro Mentes Negativas Anulam a Fé. Porque ele ainda está chegando nos santuários e quando todos os santuários já tiverem recebido os livros, nós estaremos já entrando neste livro forte sobre a mudança de pensamento. O pensamento certo, o pensamento forte. Mas antes, vamos adentrar dentro das visões, as visões de águia. E entender porque cada uma delas é importante. Passamos rápido por elas dentro dos capítulos e muita gente às vezes nem tanto prestou atenção quando via aquele desenho da águia e aquela frase. Pois cada frase é uma chave. São chaves espirituais que abrem portas do reino dos céus. E agora, principalmente na entrada desses meses tão perigosos, junho, julho e agosto, que são meses carregados de uma energia negativa muito pesada, mais do que nunca é necessário que cada pessoa tenha a arma e a estratégia certa para vencer os embates. E a visão é uma das mais poderosas armas que uma pessoa pode ter. Não estou falando de visão, de ver algo sobrenatural. Mas estou falando de uma postura, de um comportamento, de uma visão espiritual que vai trazer até você um entendimento sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Uma nova forma de encarar, de ver as coisas. Infelizmente, eu tive uma notícia triste de uma pessoa que eu conheci. Tive pouquíssimo contato com a pessoa, mas não deixou de me entristecer. Esta pessoa tirou a própria vida. E ficaram perguntando, eu compareci até o velório e fui dar assistência à família, embora não os conhecesse, mas é a nossa missão, não só como capelão, mas também como discípulo do reino dos céus, como discípulo de Cristo, discípulo apostólico. E ouvindo uma coisa que um dos familiares disse, é que ele estava enxergando o mundo de uma maneira diferente. Ou seja, ele enxergou a barra tão pesada, a luta tão grande, que ele não deu conta de continuar. Infelizmente, não é só ele, mas uma grande quantidade de pessoas estão também com esse tipo de visão. Talvez num grau tão elevado, mas com um grau de pessimismo, de derrotismo, de infelicidade, de portas fechadas. Você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem que as portas para elas estão todas fechadas, que não há luz no fim do túnel, pois é a visão que essas pessoas têm. E outros já têm uma visão de fuga, de derrota. E é justamente por isso que cada visão de águia contida nos capítulos deste livro que nós estudamos precisa ser apreciada. Portanto, mãos à obra. Mas antes, vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida do apóstolo Adelino de Carvalho e pela sabedoria que o Senhor lhe deu para escrever estas chaves espirituais de conhecimento e nos preparar para receber o renovo, a força que nos capacita para estarmos de pé diante das adversidades. Assim como Josué, que tinha uma grande batalha à frente, o Senhor lhe passou a visão estratégica certa. E não somente Josué, mas cada homem e mulher de Deus que conseguiu enxergar a visão poderosa da fé, é que nós hoje
nos deparamos com este ensinamento forte e agradecemos ao Senhor por estar nos dando. E dando também esta oportunidade de vencer. Que a graça do Teu Santo Espírito nos abençoe e abençoe cada um que vai se dedicar ao estudar esta aula com afinco e com fé. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? Visões de Águia. Preparação para o novo livro. Mentes negativas anulam a fé. Exatamente o que nós vamos fazer. Vamos preparar você para receber o livro Mentes Negativas Anulam a Fé. Por quê? Observe bem aqui, por favor. Dentro desse livro, você vai aprender coisas extremamente importantes. Olha, o livro ainda não chegou nas suas mãos, ainda não chegou ainda para a maioria do pessoal do santuário, está chegando agora, mas ele já traz um aperitivo, e eu quero deixar esse aperitivo para você. É sobre o que define quem é perdedor e quem é vencedor. No livro, o apóstolo ele vai falar o seguinte: os perdedores são aqueles que desistem sem encarar os desafios e lutar. Então, o perdedor não é aquele que ele enfrentou a luta e perdeu no final. Não, o perdedor já perde antes. Isso me remete a um pensamento de um grande lutador de boxe chamado Muhammad Ali. Ele foi um grande campeão americano que encantou os Estados Unidos e o mundo com as suas vitórias. Quando ele entrava no ringue para vencer, ele desestabilizava o inimigo com o seu olhar, com a sua postura. Ele desestabilizava todos aqueles que estavam envolvidos com o seu adversário. Porque ele, antes de lutar, ele já estava pronto para vencer. Agora imagine uma pessoa entrando no ringue já sabendo que vai ser derrotada. Já sabendo que não vai dar conta. Imagine o contrário de Davi, que era realmente a maioria daqueles de Israel que quando viram Golias já ficaram com medo e não entraram na batalha. Nem entraram na batalha. Foram derrotados por Golias antes de entrar na batalha. É aquela pessoa que ela deixa de fazer um voto porque ela não acredita que pode sacrificar. Ou aquele que deixa de fazer algo para Deus porque diz assim: eu não estou preparado. Aquela pessoa que deixa de entrar num relacionamento, de fazer um plano para o seu futuro, sonhar com uma família, sonhar com um lar feliz, porque não acredita que pode dar certo. Aquela pessoa que não investe as finanças que tem, o pouco que tem, para abrir um negócio, porque ela já acredita que não vai dar certo, porque vai fechar, porque o país está em crise. As desculpas são muitas. E desculpas é uma coisa que não falta para o perdedor, que sempre tem uma justificativa. O apóstolo ele vai seguir no livro explicando o seguinte, que o porquê dos vencedores explicarem por que são vencedores. Eles não explicam. Apenas agradecem a Deus porque nunca desistiram. E uma das grandes lições que você vai aprender no livro é que desistir você não pode jamais, retroceder nunca. E nunca deixar que os sentimentos dominem a sua mente, porque quem se deixa levar pelo coração é dominado por uma mente fraca, envelhecida e falta renovação espiritual. A própria palavra de Deus diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa, e é perverso. Quem o conhecerá? Quando uma pessoa ela fala de perversidade, muita pessoa logo já pensa numa pessoa má. Uma pessoa que ela faz maldade, vamos dizer assim, uma pessoa que já prejudica o outro. Mas essa perversidade aqui, ela tem um significado muito mais abrangente. Ela é o contrário da bondade, da honestidade, da sinceridade de coração. E entenda isso. Uma pessoa ela pode ser perversa sem praticar o mal ao outro. Porque ela é perversa consigo mesma, e ela é perversa porque ela perverteu o ensinamento, o entendimento. Vou te dar um exemplo. Você diz assim para uma pessoa: olha, você precisa aprender a dar.
porque dar é melhor que receber. O dom de adquirir riquezas, ele provém da vida daquele que sabe abrir a mão para dar e está com a mão aberta para receber. Aí, logo uma pessoa vem pervertendo o entendimento, dizendo, mas se eu dar, eu vou ficar sem. Olha como ela perverte. Ela diz assim, mas se eu der, outra pessoa vai ficar com mais além de mim. Ah, não, eu estou dando para os homens, eu estou fazendo isso aqui, eu poderia fazer, eu poderia ajudar outras coisas. Sabe aquela pessoa que ela deixa de devolver o dízimo porque ela diz que vai praticar a caridade? Ela está pervertendo o entendimento de que o dízimo não é apenas a entrega de um valor, mas é um princípio espiritual feito no altar. Quando a pessoa no altar, ela é fiel a Deus naquilo que ela propôs. Ou seja, como Abraão, que poderia pegar o dízimo e aplicar juntamente aos seus servos que o ajudaram na batalha. Mas ele levou ao sacerdote Melquisedeque, e na época não havia a ordenança do dízimo, mas o princípio estava no coração de Abraão, que o tornou o grande patriarca, homem de fé e conquistador. Sim, ele conquistou a liberdade do sobrinho dele quando o sobrinho dele foi sequestrado, conquistou a vitória e libertou cidades através da autoridade que Deus lhe deu para poder vencer as guerras, porque ele não se deixava levar pelo coração que perverte. Infelizmente, o coração, ele é um instrumento, às vezes até diabólico, porque ele leva uma pessoa a falar o seguinte, eu não estou sentindo no coração de fazer isso. Cuidado, principalmente no que diz respeito às coisas extremamente importantes e primárias e que são os princípios da sua vida. Não estou sentindo vontade de trabalhar hoje, então não vá trabalhar. Aí a pessoa não trabalha, também não recebe o salário. Não estou sentindo de fazer isso, não estou sentindo aquilo. A questão não é sentimento. Aqui entra a base do raciocínio baseado pelo conhecimento e a direção do Espírito de Deus. Se os discípulos de Jesus, eles fizessem o que eles estavam sentindo, não seriam discípulos, não seriam apóstolos. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava no Getsemane, ele teve as suas lágrimas transformadas em sangue. A dor e o sofrimento psicoemocional de tantas pessoas estava ali lançada sobre ele. Foi terrível aquele momento. E ele suplicou ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O que você acha que os sentimentos naquela hora da carne do homem Jesus estavam dizendo? Que aquilo seria extremamente difícil, seria muita dor. Alguém pode dizer, mas só não pode dizer isso, ele era Jesus? Sim, mas Jesus, homem, e sabia do que iria enfrentar. Os sentimentos estavam ali à flor da pele, e ele sabia que seria preso, que seria espancado, açoitado, levado à cruz, e o poder das trevas iria rir e zombar dele, e toda a culpa e pecado viria sobre ele. Ele seria o cordeiro a ser sacrificado. Você acha que o coração dele estava aceitando de boa aquilo? Mas é aí que está. Jesus não foi controlado nem dominado pelos seus sentimentos. Porém, ele disse, que se cumpra em mim a sua vontade, que se faça em mim, Senhor, a sua vontade. Mesmo que se diga a Maria, que disse ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Os sentimentos poderiam fazer com que ela não aceitasse a missão. Poxa vida, ela estaria grávida antes de conhecer o marido. Isso era uma coisa perturbadora na época. Poderia ser apedrejada, poderia receber todo tipo de calúnias, poderia acontecer todo tipo de coisa ruim com ela. Mas no sentimento não tomou conta. E eu ainda vou falar mais sobre isso dentro das visões de Águia. Para finalizar, da preparação desse novo livro que vai chegar, o apóstolo ele trata sobre duas palavras extremamente importantes que a gente vai trabalhar elas durante o livro. Conhecimento e disciplina.
Quando você entende o que é preciso fazer, é um passo extremamente importante, porque você sabe o caminho. Mas não basta ter apenas o conhecimento. É preciso ter disciplina. Coloquei esta frase que diz assim: quando você perceber que a disciplina é uma ferramenta para crescer, você vai dar valor a ela, porque a disciplina é a constância da aplicação do conhecimento. Então você vai aplicando passo a passo o que você está aprendendo. Não basta apenas saber como montar o computador, é preciso saber montá-lo e montá-lo depois dentro de uma disciplina para que você possa colocar peça no lugar certo. E não é fazer igual aquelas pessoas que quando vão montar uma coisa sempre sobra parafuso, sempre sobra peça, porque ela não seguiu o passo a passo com disciplina. E isso tudo são aperitivos do que a gente vai aprender no livro Mentes Negativas Anulam a Fé. E esse livro, quando chegar em suas mãos, ore. Clame a revelação do Espírito para que Deus fale com você, assim como vai falar agora, através das visões de águia. Vamos lá? Vou deixar você olhar lá no livro. Qual que é a primeira visão de águia? A primeira visão de águia que aparece no livro para quem não desistiu de viver. Eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu confiei no que ninguém confiou e eu venci onde outros perderam. Esta é a primeira chave. É que provavelmente hoje eu não vou conseguir terminar as visões de águia, porque cada uma traz um ensinamento profundo e forte. E é entendendo as visões de águia que a gente consegue compreender a visão de José. José é o sonhador. José, aquele governador do Egito. Quando José ele foi vendido pelos irmãos, a dor e a desilusão, a decepção tomaram conta da vida dele. Mas José aprendeu uma coisa com o seu pai, que aprendeu com o avô Isaac, que aprendeu com o bisavô Abraão. E foi passando esta bênção de geração em geração até chegar a ele. E ele absorveu esse entendimento porque em meio a toda a dor de ser sido vendido, primeiro jogado no buraco, depois vendido como escravo, e se tornou escravo de Potifar, encarregado do faraó. Quando ele ali estava, você já imagina a revolta e a dor que ele passou? Porque ele era livre. Ele era filho do patriarca Israel. E ouvia falar das promessas feitas a Abraão. E ouvia falar das grandezas de Deus. E presenciou coisas extraordinárias junto a seu pai. Que lutou, que venceu, que prosperou onde ninguém prosperava. Ele viu tudo isso e ele creu nesta visão e confiou. Imagine ele junto com outros escravos, porque os escravagistas, eles não vendiam um escravo apenas. Eles buscavam nas tribos, nas nações, pessoas desgarradas, a aprisionavam e levavam para serem vendidas como escravas. Mulheres, homens, e entre estas pessoas, José. Enquanto todos lamentavam o fato de ser escravos, e com aquele labor forçado em cima deles, às vezes no açoite, não era motivo de falar assim, olhar para frente e acreditar que amanhã vai melhorar. Mas para José era diferente. Essa visão fazia com que José enxergasse além dos outros. Então, quando José ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele se entregou de tal forma e confiou em seu Deus. E Deus o prosperou, e através dele, Potifar prosperou. Tudo que José tocava dava certo. Como o apóstolo disse numa palavra aos profetas e profetisas, um devocional poderoso, existem pessoas que tudo que tocam viram palha. A palha, você sabe, ela se perde pelo vento ou pelo fogo. Mas tem pessoas que tudo que tocam
se transformam em ouro. Porque estas pessoas acreditam, não importa as circunstâncias. Aí a gente volta para falar num dos temas fortes que vai ser tratados no livro Mentes Negativas Anulam a Fé. Sobre o coração, o sentimento. O sentimento de José naquela época era um sentimento de revolta, era um sentimento de decepção, era um sentimento sim de tristeza, mas ele não deixou essa tristeza falar mais alto. E a cada tarefa ele fazia com amor, com dedicação e colocava com tanto empenho, como se fosse para ele mesmo. E mesmo ainda recebendo todo tipo de acusação falsa, quando ele foi levado à prisão, dentro da prisão ele continuou acreditando. Ele continuou confiando em Deus. E quando perguntado sobre sonhos, ele dizia: é Deus, o Deus a quem sirvo. É Ele quem me dá a visão e a direção. José, ele tinha uma visão certa e forte. Ele sabia onde ele ia chegar, porque ele acreditava na promessa. Ele acreditava. A primeira visão de águia, ela nos mostra isso. Acreditar, não importa o que tenha no seu bolso, o que tenha na sua carteira. Acreditar, não importa o que as pessoas falaram para você, o que o médico disse, o que uma pessoa que às vezes está te cobrando disse, o que o mundo diz. Não importa o que o mundo diga, acredite naquilo que lhe foi prometido, na força e na graça, na fé de Deus. Esse é um dos princípios da corrente, onde você acredita e a cada elo da corrente vai ficando mais forte e você vai recebendo na trezena forte de sexta-feira, na corrente forte de quarta-feira, na corrente do estudo bíblico com a nossa apóstola, onde você vai aprendendo cada vez mais, ou seja, uma campanha de oração e você está ali determinado, confiando, não importa o que aconteça. Isso é saber o seguinte: eu vou chegar lá. E mirar no alvo. Eu lembro do sonho de José. Ele sonhou que a lua, o sol e as estrelas se curvariam diante dele. Ele sonhou que os feixes dos irmãos, feixes de trigo que os irmãos colhiam, se curvavam diante do feixe dele. E eu imagino ele lembrando desse sonho e falando: vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. E essa firmeza de fé, essa visão de águia, fez dele de escravo para governador. E foi ele que salvou sua família. E essa mesma visão fez perdoar seus irmãos. E ele viu claramente e disse aos seus irmãos: não se preocupem. Tudo o que aconteceu foi para que eu viesse ser o salvador da minha família. Olha que visão extraordinária. Ele acreditou onde ninguém acreditou. Próxima visão de águia. Procura aí a segunda visão de águia. Olha no livro. Achou a segunda visão de águia? Vamos lá. A fé é uma espécie de loucura que leva você a enxergar a grandeza de Deus em toda e qualquer situação. Então vamos lá. Essa é a segunda chave, não é? Então acreditar, primeira chave é acreditar onde ninguém acreditou, para que eu possa vencer onde ninguém venceu. A segunda é entender que a fé é uma espécie de loucura que leva você a enxergar a grandeza de Deus. Você já ouviu falar de sofismas? Sofismas. Sabe o que é sofisma? É um pensamento falso que te induz ao erro. Diríamos que hoje, para entender melhor, seria uma fake news. Hoje em dia a gente vê nas redes sociais muitas pessoas falando do fim do mundo e dizendo: olha, o mundo está acabando. E aí mostra as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Olha, o mundo está acabando. E aí mostra o clarão no céu visto em Portugal por causa de um meteoro que passou por lá. Ou falam assim: olha, o mundo está acabando, porque acabaram de saber de uma notícia de uma guerra que explodiu, que começou no Oriente Médio, ou na Europa, ou em qualquer outro lugar.
nós não estamos no fim do mundo, estamos nos tempos do fim. Vamos tratar sobre isso depois. Mas o que o mundo e que estas pessoas querem induzir? Você ter medo. Ter medo a tal ponto de parar o que está fazendo porque o mundo está acabando. Deixa de agir porque o mundo está acabando. Pare de amar as pessoas, pare de viver, pare de sentir, pare de vencer, porque o mundo está acabando. Infelizmente, esta mentira que o mundo conta é como aqueles que gostam de colocar nas redes sociais: o fulano morreu, para fazer alarde. Tem pessoas que têm esse prazer, fazer um alarde, ou então chamar a atenção para ter mais visualizações, terem monetizações nas suas redes sociais. Cuidado. Cuidado com o que você vê. E é aí que está. Para ter cuidado, a sua fé tem que estar num nível de loucura. O que é aquela fé nível loucura? É aquela fé que todo mundo diz para você: não dá, isso é impossível. E você diz: é possível. Essa é a força sobrenatural. É quando a doença está ali, o exame diagnosticou, o médico disse: não tem jeito. E você diz: tem. Eu vou ser curado. É quando alguém fala assim: você não tem como ser um missionário, não tem como pregar a palavra de Deus. Tenho sim. Já vi gagos se tornarem excelentes oradores. Já vi pessoas fracas se tornarem as mais fortes. Já vi pessoas que estavam à beira da morte se levantarem. E pessoas na miséria se tornarem prósperas. Porque acreditaram num tal ponto que eles bloquearam toda e qualquer mensagem negativa. Aí entra uma das coisas que nós aprendemos no livro Para Quem Não Desistiu de Viver. Que nós entendemos sobre vontade, determinação e obstinação. Vontade, eu quero. É o que você quer? Lembra da primeira visão de águia? Eu acreditei no meu sonho é esse. Então é isso que eu quero. Segundo, determinação. Eu vou agora com disciplina, eu vou seguir o que eu preciso fazer na minha vida. Jesus tinha uma missão, não tinha? A família de Jesus, seus irmãos, queriam falar com Jesus no momento que ele estava pregando. O momento de fazer a obra. Ele falou: não, peraí. Minha família são os que estão aqui comigo, aqui ao meu lado. Ou seja, meu trabalho, minha família, o que eu tenho de fazer é aqui. Não é lá com meus parentes, não. Agora não é hora deles. É importante você entender que às vezes você vai desagradar os outros. E até desagradar a si mesmo. Porque tem hora que você vai querer ter um momento de lazer. Mas aí que está a determinação. Você está louco por aquela bênção, por aquela graça, por aquela vitória, então você vai. E não importa se é difícil, se está ruim, se é cansaço, mas você vai. Porque você está obstinado. Essa loucura. Eu quero porque quero porque quero. Essa teimosia de fé. Essa força que te faz caminhar e vencer. Olha que nós já pegamos 2 visões de águia. Acreditar onde ninguém acreditou. E ser essa pessoa de fé louca e crer na força grandiosa do Deus vivo. Vamos para a terceira visão de águia? Porque o miserável evangelizado deixará de ser pobre e tomará posse das bênçãos de Deus, tornando-se rico em todos os aspectos da vida. Agora vou enfrentar uma enxurrada de pensamentos, de sofismas diabólicos que existem nos dias de hoje. Primeiro, a pessoa ela fala o seguinte: mas Deus, ele não dá riqueza para ninguém. Para quem diz que Deus não dá riqueza? Ele é dono do ouro e da prata? Sim. Mas ele pode pegar o miserável do pó e assentá-lo diante de príncipes. Isso não é riqueza? E aí alguém pode dizer: mas dinheiro é do mal. Não. Amor ao dinheiro é mal. A avareza é má. Mas o dinheiro é um instrumento que você tem para fazer a obra de Deus, para ser feliz, para progredir e para poder pregar cada vez mais e evangelizar.
Porque aqui, nessa visão de águia, logo na primeira parte da frase você vê, porque o miserável evangelizado. Você sabe o que é evangelizar? Evangelizar não é só entregar um folheto para uma pessoa. Evangelizar não é só entregar o livro. Quando você evangeliza, você acompanha. É interessante, eu estava vendo um Jaé evangelizar, ele entregava o folheto, conversava com a pessoa e pegava o nome da pessoa, o telefone da pessoa, para depois entrar em contato com a pessoa e saber o que ela entendeu do livro, daquele folheto, incluí-la no grupo para a oração e poder acompanhar. E é isso que é interessante, o discipular. Porque evangelizar é uma forma poderosa de discipulado. Porque você pega uma pessoa e vai trabalhando aquela pessoa para se torná-la a bênção que você também é, e até maior. Quando Jesus ele evangelizava, é porque a pessoa ela fica apenas, quando lê o evangelho, ela fica apenas no milagre. Observe que após o milagre, ele sempre trazia as palavras de orientação, de fé, porque havia um acompanhamento. Os evangelizados, eles começavam a seguir Jesus. Seguir por quê? Porque viram nele aquela capacidade, aquela força, aquela graça, o poder. Então, quando essa turma do Jaé sai para esvaziar o inferno e encher o reino dos céus, eles saem determinados numa força de fé para levar aquilo que aprendem na igreja. Por isso, um evangelista que não participa do curso, que não presta atenção na transmissão, não ouve a oração da madrugada, não ouve as orações, as transmissões que são passadas, um evangelista que não para fazer uma reflexão, ele é um evangelista fraco, porque ele não tem o alimento para passar para a pessoa que precisa. Então a gente volta aqui para a visão de águia e entende. O miserável só deixa de ser pobre se ele for evangelizado, e aí ele vai aprender a tomar posse. Não é do nada que Deus vai dar riqueza. Observe que há uma condição espiritual nessa chave, dessa visão de águia. Tomar posse das bênçãos de Deus. Que maravilhoso isso. Oh, glória a Deus! Queria ter mais tempo com você. Dia 1º, quando as Marias forem receber a unção de Débora, com a nossa apóstola Sol, quando os atos proféticos forem ali realizados, você vai ver as pessoas que você evangelizou, dando continuidade à caminhada. E eu lembro de um texto sagrado, e você pode procurar ele em João, capítulo 15, onde você vai ver que a vara que produz fruto, Deus limpa, para que venha dar mais fruto. Ou seja, você que é provocador. Eu não estou falando apenas você que vai, não. Estou falando você que está provocando uma ação para que a Maria, a irmã, o irmão, possa receber a unção lá no santuário. Porque você não só vai, mas... Porque, inclusive, até um exemplo. Você vai, mas vai levar alguém. Vai produzir. Então, o profeta de Deus que está levando a igreja dele, que está levando o povo dele para receber essa bênção, ele está recebendo de Deus aquilo que essa visão de águia proporciona. Tomar posse das bênçãos e ser rico em todos os aspectos da vida. Na semana que vem a gente vai dar mais uma preparação para o novo livro do nosso apóstolo e vamos encerrar as visões de águia. Fica por aqui as visões de águia hoje. Vamos nos preparar para o livro. Quando o livro chegar, a gente vai avisar, quando a gente vai começar o estudo do livro. Não pega ele na quarta-feira ainda não, mas vai passando para todo mundo da igreja ter. E eu quero que você faça o seguinte, quando você for passar o livro para cada pessoa, já fala com ela, você já está incluída no estudo bíblico de quarta-feira. Estou incluindo você, feche seus olhos, segura o livro. Em nome de Jesus, eu estou te incluindo no estudo e no conhecimento e na disciplina que Deus vai colocar na tua vida para poder vencer.
em nome de Jesus. Já pega o nome da pessoa, pega o WhatsApp da pessoa e marca com ela, para na quarta-feira ela já ir preparar para receber o estudo. Vamos falar o dia logo, assim que for liberado o dia, a gente já avisa aqui que a gente já vai começar. E você já vai criando o grupo, dentro do grupo do santuário, ou no grupo só para essas pessoas, para elas entrarem no estudo bíblico na quarta-feira. E pode mandar para mim também, que eu ajudo a trabalhar a cada pessoa. Que Deus lhe abençoe e que o Espírito de Deus possa ter te abençoado através dessas visões de águia que trabalhamos hoje. Que Deus te abençoe cada vez mais, rica e abundantemente. Paz e luz.